Pessoal, boa tarde. Eu vou, nesse momento, deixar todos os microfones desligados para a gente conseguir prosseguir aqui. Só um segundinho. Os oradores podem habilitar o seu próprio microfone na hora de falar. Primeiramente, eu queria agradecer a presença de todos em mais um evento nosso aqui da Abigraf, em parceria com o Senai, Teobaldo de Nigres e Barueri. Agradeço primeiramente os nossos patrocinadores, a AFEIGRAF, Associação dos Agentes Fornecedores de Equipamentos e Insumos para a Indústria Gráfica, e a Expo Print Latin América. Esse evento hoje ele foi construído junto com esse nosso grande parceiro, né, que é o Senai, aqui representado pelo diretor das duas escolas, da Teobaldo de Nigres na Moca e do Senai Barueri, o Elcio de Souza, o Enéas Nunes de Souza, que é coordenador das atividades técnicas e pedagógicas e está sempre à frente com a gente aqui nesses eventos, e a Andréa Ponce, que muitos já conhecem e está de volta agora aí ao Senai, e está atuando na área de relacionamento com a indústria. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho aí das parcerias e de tudo que o Senai tem e pode oferecer para as indústrias gráficas. Para fazer a abertura oficial do evento, passo a palavra agora, então, ao nosso presidente do Sindigraf São Paulo e da Abigraf Nacional, Dr. Levi Seregato. Dr. Levi, por favor. Boa tarde, professor Elcio de Souza. Boa tarde, professor Enéas Nunes. Meu vice-presidente Ricardo Kolbe, que é quem vai me representar o Sindigraf nesta oportunidade, será o orador oficial do Sindigraf. Eu estou apenas passando por aqui para cumprimentar o Elcio. Não poderia deixar de estar no início desse novo evento importante para a indústria gráfica brasileira e de São Paulo em particular. O Elcio, que revolucionou o Senai no que diz respeito à indústria gráfica, no que nós somos eternamente gratos. Lembrando, falar do Senai é muito fácil, né? Nasceu em 22 de janeiro de 1942, era um Serviço Nacional dos Industriários na época, e no mesmo ano, por decreto, em novembro de 42, passou a se denominar Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. Uma instituição com mais de 700 escolas distribuídas pelo Brasil, o que só isso já daria credibilidade. E vejo, professor Elcio, é um momento extremamente importante em que o senhor vem nos oferecer esta oportunidade, ou essas oportunidades. Estamos saindo de uma pandemia, como diz o poeta, né? Nada será como antes, tudo será diferente, e nós temos que estar preparados para o diferente e para fazer as diferenças. Os gráficos brasileiros, sobretudo os paulistas, são extremamente criativos, interessados nas suas atividades, e por isso estou passando por aqui para lhe deixar um abraço, e vou resumir tudo em uma só frase. Dê valor àquilo que não tem preço. Conhecimento não tem preço. Então, dê valor ao que não tem preço. O conhecimento amealhado, o conhecimento assimilado, a tecnologia desenvolvida, os procedimentos industriais absorvidos, não tem preço, tem valor, mas não tem preço. Para não me alongar muito, porque afinal de contas o evento é do Senai, nós apenas fomos convidados, e eu em especial, convidado apenas a dar uma boa tarde aos representantes do Senai, eu não poderia deixar de estar aqui. Como disse no início, o nosso representante oficial nesta tarde é o Ricardo Kolbe, vice-presidente do sindicato, e sem dúvida nenhuma fará e falará algumas palavras que todos, sem dúvida, vão gostar. O Ricardo é muito competente, é muito inteligente, muito ativo, é um gráfico de muitos anos em atividade, não é empresário de proveta, é um empresário de verdade, paga boleto, tem funcionário, tem máquinas, existe, tem ponto fixo, então ele tem credibilidade para dizer. Muito obrigado. Obrigado também, Rogério, por ter me alertado
que eu estava em outro evento, entrei aqui apenas para poder cumprimentá-los e valorizar no que for possível, porque eu acredito no Senai, eu acredito no professor Elcio, porque tudo que ele faz, ele entrega. Muito obrigado. Uma boa tarde a todos. Obrigado, doutor Levi. Então, agora eu passo a palavra para o nosso entusiasta aí do Senai, Ricardo Kobe, conhece bem essa instituição, é o nosso vice-presidente do Sindigraf e nosso diretor aqui da Abigraf São Paulo também. Ricardo. Que situação difícil, né? Ele enche a bola, faz toda essa poesia na abertura. O que sobra para... Hein, Elcio? O que sobra para a gente fazer agora? Só... Mas vamos lá. Só falar boa tarde. Só boa tarde. Presidente, muito obrigado pelas palavras. O nosso Levi, ele não cumpre só com a parte protocolar, ele dá todo um tempero, toda uma visão ampliada de tudo que se tem e que se faz, e isso facilita assim muito para a gente que trabalha junto entender aí toda a filosofia da nossa entidade de classe. Na minha experiência com o Senai, realmente aqui em Bauru é intensa, porque nós participamos desde da criação da escola aqui, né? Que tem o nome do avô, né? E isso, obviamente, que nos orgulha muito, e sempre tivemos o Senai como uma referência para tudo que a gente busca aprimorar em termos de atividade gráfica, né? Eu fiquei assim, muito contente com esse evento que nós estamos fazendo em conjunto, viu, Elcio? Porque, mais uma vez, acho que nós estamos acertando no timing, né? É claro que tudo que o Senai faz é muito importante, mas, como o nosso presidente comentou, a vida tem todo um dinamismo assim natural e, né, tem toda as suas ondas aí que a gente tem que surfar. Mas no atual cenário aí de pandemia e o pós que se aproxima, eu acho que, mais uma vez, né, a gente que tem experiência nessa estrada, você tem a opção de continuar sendo mais um, né, e tem a opção de buscar alguma diferença e ter nessas diferenças aí a forma de competir de uma forma mais realista e promissora, né? E para nós do mundo gráfico, eu acho que o Senai tem aí uma estrutura, um know-how, todo, né, todo um conhecimento ampliado que nos facilita muito o nosso papel aí de gestores de empresas, né? Então, esse programa que eu vi muito rapidamente, né, assim, alguns tópicos, não cheguei ainda a esmiuçar aí todo o seu conteúdo, mas, mais uma vez, eu acho que ele vem em boa hora, né? E as empresas aí que quiserem realmente estar preparadas para um novo padrão de sobrevivência, de competitividade aí pós-pandemia, eu acho que vai ter que passar pelo Senai, a fim de reciclar aí sua equipe, operadores, enfim, aspectos de gestão e etc. Então, eu cumprimento assim muito pela iniciativa que tivemos, né?
e a gente torce muito. Fiquei assim, muito contente de ver a Andréia aí na coordenação desse projeto, né? Ela que é uma pessoa bastante conhecida aí no nosso meio e que conhece todos, né, todos os atalhos aí do setor. E o que nos resta, então, é esperar que a gente possa estar, de alguma forma, contribuindo para que o Senai siga sempre cumprindo com esse papel aí tão nobre para o nosso setor. Então, parabéns a todos e da nossa parte aqui, em que pese estarmos no interior e temos uma escola aqui, mas nós estamos ansiosos em acompanhar esse projeto e participar dele, tá certo? Um abraço para todos, muito obrigado aí pela oportunidade. Obrigado, Kobe. Então, agora eu passo a palavra aí ao grande provedor dessas boas novas para a gente nessa tarde, o diretor da Escola Teobaldo de Nigres e da Escola de Barueri, Elcio de Souza. Olá, pessoal, boa tarde a todos. Muito obrigado, seu Levi, seu Kobe, pelas palavras. Eu acho que é o momento, sim, mas eu acho que até por que nós estamos fazendo isso hoje, né? É mais uma mudança de estratégia que a gente já vem promovendo dentro das escolas aqui, né? Principalmente a Teobaldo e a Barueri, por causa de uma visão diferente que nós queremos que o mercado tenha da nossa estrutura. O Senai é muito reconhecido pela formação, né, do tal do garotinho aprendiz, né, aí um pouco mais pelos cursos técnicos, um pouco pela faculdade, mas nós temos um arsenal de soluções tecnológicas para as empresas que muitas vezes as empresas desconhecem. Então, por essa necessidade, né, da gente melhorar a nossa divulgação, inclusive é o fato de eu ter contratado a Andréia para voltar aqui para o Senai, porque ela tem essa visão aí boa, já participou muito tempo lá com a BTG, com a questão de mercado, é exatamente da gente melhorar essa imagem para o mercado, ou seja, que as empresas saibam tudo que nós possamos ofertar. Então, nesse momento, né, veio a calhar a própria necessidade que as empresas têm, nós temos que ter quadro altamente qualificado e altamente versátil para poder passar por todas essas transformações que nós estamos sofrendo no momento, né? E as próximas que virão, porque nós já temos preparado para o que vem lá do futuro. Então, mas não é só pensar lá na indústria 4.0, mas é pensar no nosso dia a dia, nas situações emergenciais, nas situações momentâneas que nós temos. Então, o nosso objetivo da apresentação de hoje é principalmente aproximar para vocês todas essas soluções que o Senai São Paulo pode oferecer. Nós trabalhamos em rede, então nós estamos falando aqui para o estado de São Paulo, não é só aqui para a região, né? A gente vai alinhar lá com o pessoal de Bauru, de Ribeirão, de Jaú, de qualquer lugar desse estado aqui, para que nós possamos estender todos os nossos serviços, né, para que o estado todo tenha condições de acessar isso. Então, o que nós começamos a focar? Tudo que existe de novidades, né, tanto do SEBRAE quanto do DN, Departamento Nacional do Senai, em Brasília, nós trouxemos os módulos, fomos atrás e conseguir financiamento para esses módulos serem aplicados para o nosso segmento gráfico. Tá? Então, existem vários projetos que circulam pelo Brasil e a gente fica antenado para que possamos trazer para vocês, e grande parte das soluções que nós vamos apresentar aqui é totalmente gratuita. Acho que isso é um momento que todo mundo está passando com muita dificuldade, que nós possamos estar dando um retorno para vocês, né, para que vocês possam se recuperar o mais rápido possível, né, e melhorar a qualificação de todo o time. Então, o principal é isso, é aproximar o Senai da indústria. A gente deixar de ser um pouco reativo, como era muito comum, esperava que alguém pedisse alguma coisa lá na escola, e a gente está procurando ser muito mais proativo, antecipando essas necessidades, essas demandas que vocês têm, para que a gente possa crescer juntos. Tá legal?
O Enéas é o nosso coordenador, ele vai fazer a apresentação, mas aí no final a gente vai tirando as dúvidas da parte de execução aí, tá? Muito obrigado novamente pela oportunidade e vamos conseguir superar tudo isso com mais fortes ainda, tá bom? Obrigado, Elcio. Só fazer um parênteses aqui, nós temos gráficas aqui também de outros estados hoje e outras abigrafes aqui também presente, e o Senai, ele, embora esteja no estado de São Paulo, algumas iniciativas o Senai também pode atender fora do estado de São Paulo, em parceria até com outros Senais, não é, Elcio? Isso, Rogério, muito bem lembrado. Também, tá, o nosso atendimento é nacional, tá? Então, quando tem alguma demanda, aí é só procurar aqui a Andréia, que a gente tem alguns itens burocráticos que, quando é de outro estado, eu tenho que pedir autorização para o Senai local, tá legal? É só uma burocracia do Departamento Nacional do Senai. Mas aí nós podemos fazer, inclusive, articulado. Nós já temos um bom relacionamento com o Senai do Rio, né, que tem a Carla lá que coordena. Isso temos até um termo de parceria que a gente atende simultaneamente lá no Rio de Janeiro, mas os outros estados que nós também fazemos atendimento, hoje está muito Santa Catarina, que está recebendo bastante demanda nossa, mas podemos atender sem problema nenhum. É só ligar para nós que a gente vai fazer esse meio de campo aí para fazer esse contato e aí poder pedir autorização para atender lá, tá? Tem algumas coisas que nós vamos fazer remota, que vai estar no pacote, que aí não tem problema. Aí é só entrar em direto contato com a gente, aí remotamente eu posso. Quando é presencial, que eu tenho que pedir autorização para outro estado. Muito bom, obrigado. Hoje o conteúdo que a gente tem para apresentar para vocês é tão relevante que ele me pediu mais do que os 30 segundos habituais para falar. Então, com vocês, eu chamo o Enéas. Vou liberar teu microfone. Acabou o tempo, já foi seus 30. Para os jovens, Rogério, está cada vez ficando mais sem graça. Quando eu começo a me apresentar, meu nome é Enéas, eles não entendem o que eu estou falando, né? Obrigado pela oportunidade, seu Ricardo Kolbe, seu Levi, Rogério. É um prazer estar aqui compartilhando com vocês informações. A Abigraf é sempre um parceiro nosso. Eu vou compartilhar a tela aqui para a gente começar a apresentação aqui. Acredito que todos estão já enxergando a apresentação, certo? Bom, como eu havia dito, né, a Abigraf é sempre um parceiro nosso. A missão do Senai, né, se vocês olharem aqui também, a missão da Abigraf são sinônimos, né? Do Senai, a missão é promover a educação profissional e tecnológica, a inovação e a transferência tecnológicas industriais. E aqui vem um ponto-chave, corroborando com o que o professor Elcio já comentou, né? A nossa missão é contribuir para elevar a competitividade industrial brasileira. Então, a existência do Senai é para isso, para que a gente consiga torná-los cada vez mais fortes, né? Especificamente a área gráfica. Então, vocês podem contar, já muitos de vocês que estão nos assistindo já contam, né, com a ajuda, com a parceria constante do Senai Teobaldo Benítez. Aqui é só para acrescentar, né? Então, o Senai ele trabalha com uma referencial de gestão. Nós temos 9 dimensões, né? Cada uma dessas dimensões a gente trabalha de maneira bem árdua para realmente satisfazer as expectativas de vocês, né? Então, a gente tem uma linha educacional profissional, inovação, tecnologia e educação, produtos tecnológicos, desenvolvimento sustentável. O Senai São Paulo investe muito na capacitação, na qualificação dos recursos próprios, né, dos nossos docentes, professores, né?
temos professores altamente qualificados, e uma prerrogativa do Senai é que esses docentes tenham experiência profissional de indústria, né? Então, eles não são professores apenas acadêmicos, eles têm essa experiência, essa vivência profissional, que é muito bom, que consegue trazer um resultado bastante significativo na hora de atender uma empresa, seja em treinamento, assessoria. Esse é um dos diferenciais que a gente enxerga no nosso capital humano, nossos professores e docentes. Saúde, segurança, infraestrutura, e tudo isso alinhado à melhoria contínua do processo, né, voltado sempre para as expectativas de atendimento a vocês, os nossos clientes. O Senai foi fundado, né, aqui uma breve história em 1942, e já logo em seguida, né, depois de 3 anos, já teve a primeira escola de artes gráficas voltada para o segmento gráfico. Aqui deixei destacado, em 1998 foi fundada a faculdade. Por que eu estou deixando destacado? Porque, como o professor Elcio comentou, muitas vezes quando nós apresentamos o Senai para as indústrias, eles acham que a gente consegue atuar somente na área operacional. E o Senai atualmente, né, especificamente vou falar da Teobaldo Henriques, consegue atuar tanto na área operacional, na área tática e estratégica também. Nós temos professores qualificados para isso, nós temos doutores e mestres em diferentes áreas, né? Posso citar aqui, por exemplo, a professora Sandra, ela é mestre em finanças, ela tem uma ampla experiência profissional internacional, viveu muitos anos fora do país. Ela foi uma sacada bem interessante do professor Nelson de nos pedir que sejam inseridos dentro do nosso portfólio professores com uma visão sistêmica, holística, e não somente da área gráfica, né? Ela tem essa visão do processo como um todo, então ela consegue nos agregar bastante, como a professora Catarina, que é mestre, e está fazendo doutorado, né? Entre outros professores. Deixei também aqui destacado 2018 e 2018, recredenciamento da faculdade, nós tivemos nota máxima, nota 5. Isso é um diferencial, para vocês terem uma ideia, menos de 2% das universidades do estado do Brasil, do país, né, não é nem do estado, do país, tem essa prerrogativa de ter nota máxima 5. E a nossa faculdade e a nossa pós-graduação tem nota máxima que é a 5. A nossa escola é considerada a maior escola da América Latina, tem uma área de 36 mil metros quadrados, 18 mil metros de edificação, e a gente consegue atender todas as áreas produtivas aí da área gráfica e também de celulose e papel, né? Para impressão, offset, fotogravura, flexografia, impressão digital, serigrafia, pós-impressão, tanto editorial quanto cartotécnico, alguns processos especiais de pós-impressão também, né? Nós temos laboratórios completos de tinta líquida e pastosa, ensaios de papéis, etc. Tudo à disposição para que a gente consiga atender as exigências do mercado como um todo. Como o professor Elcio comentou, a gente trabalha em rede, né? Eu estou vendo aqui, pessoal, só interrompendo, vocês conseguem ver as minhas imagens aqui do lado, ou vocês só olham no slide? Está atrapalhando, né? Ou não? Porque, para mim, eu consigo visualizar aqui também o professor Cialone, o Ricardo, o Levi, está bem no meio da minha apresentação. Não, Enéas, para a gente está ok. Depende da forma que cada um deixa a visualização, tá? Tá, então tá ok. Então, acho que todo mundo está vendo o slide e não outras informações, certo? Isso. Obrigado. Então, como o professor Elcio comentou, nós trabalhamos em rede, né? Nós temos aí mais de 20 áreas tecnológicas que podem nos assessorar numa eventual necessidade. Nós temos 74 escolas móveis, trabalhamos com informações tecnológicas, assessorias, consultorias, serviços laboratoriais, etc. Dentro das soluções, né, a gente procura trabalhar de uma maneira personalizada, de uma maneira que a gente consiga atender a expectativa e otimizar os processos, né, das empresas no modo geral. Eu vou passar para vocês agora um case de inovação e depois eu já explico na sequência. Nós estamos com uma plataforma digital de inovação aberta e é uma das soluções, né,
do serviço que vocês podem estar usufruindo. Eu vou primeiro mostrar o filme, mostrando um case que nós fizemos de inovação aqui dentro da escola, com uma empresa chamada Oxiteno, e aí logo em seguida eu explico como é que vocês conseguem usufruir desse portal digital de inovação, ok? O Senai está na vanguarda da inovação no Brasil. Criou os institutos de inovação e tecnologia e mantém diversos laboratórios por todo o país para aumentar a competitividade e a produtividade da indústria nacional. Dezenas de empresas já foram atendidas pelo Senai com o objetivo de desenvolver novos produtos, melhorar processos e fortalecer sua participação no mercado. Uma delas é a Oxiteno, líder na fabricação de produtos químicos. Empresas grandes, médias e pequenas, todas têm de acompanhar as tendências do mercado e inovar, sempre. Aqui na Oxiteno não é diferente. O Fábio é o pesquisador especialista em tintas da empresa, que tem 12 unidades industriais em várias partes do mundo. Ele vai contar pra gente como o Senai ajudou a Oxiteno a aprimorar um dos seus produtos. Fábio, e antes de falar da parceria entre o Senai e a Oxiteno, explica pra gente o que é impressão flexográfica. Cláudia, a impressão flexográfica é uma das técnicas de impressão de superfícies, de materiais, que são tintas específicas para a impressão de materiais flexíveis como plásticos, papéis, né? E que vai ter a sua utilização muito grande na indústria, como por exemplo a indústria de alimentos. O Ultrasolve Ink é um novo sistema solvente para fazer a diluição das tintas flexográficas. E ele vai permitir, então, que durante o processo de manuseio, de utilização dessas tintas, durante o processo de impressão, ocorra uma menor perda desses solventes durante esse processo. Isso é proporcionado pela linha Ultrasolve Ink, que foi desenhado e pensado em formulações que pudesse trazer esse ganho de rendimento e, consequentemente, um ganho ambiental ao processo produtivo de embalagens. A Oxiteno identificou que a perda da substância no processo de impressão era muito alta. E para aumentar a eficiência do produto, a Oxiteno procurou o Senai. Necessitávamos, então, dessa parceria em função da validação dos nossos resultados de escala de laboratório para uma escala industrial, na qual o Senai possui todo o know-how e maquinários adequados para esse tipo de avaliação. E coube ao Senai a impressão de tinta, sobre impressão flexográfica, sobre diferentes substratos, utilizando esse solvente na diluição de tintas flexográficas. O grande benefício dessa parceria para a Oxiteno foi poder utilizar a estrutura fabril que o Senai oferece. Então, esses equipamentos que foram utilizados no projeto são equipamentos similares aos disponíveis na indústria. Isso fez com que a gente pudesse ter um controle maior sobre o processo industrial, o que ficaria muito difícil se nós fizéssemos todo esse processo juntamente com os nossos clientes finais. Exemplos como esse se multiplicam pelo país, aumentando a produtividade e o potencial inovador da indústria nacional. Um dos pontos importantes foi a validação do maior rendimento desse novo sistema solvente. Para ele proporcionar uma menor perda durante o manuseio, se consegue imprimir uma mesma quantidade de embalagem, utilizando menos quantidade de solventes, sem contar que os compostos que compõem a linha Ultrasolve Ink são de baixa toxicidade, de baixo odor e de alta eficiência na solubilidade da tinta. E os nossos clientes estão muito satisfeitos, né, com a qualidade, com o maior rendimento e com a competitividade da linha Ultrasolve Ink. Criar novos produtos e ganhar novos mercados é crescer de forma saudável. Com o Senai e suas soluções em inovação, os bons resultados das empresas chegam mais rápido, tornando a indústria brasileira cada vez mais competitiva. Bom, esse é um exemplo, né? Foi desenvolvido aqui na Teobaldo Denigres, em conjunto com a Oxiteno. Tivemos um outro
projeto também de inovação, que foi com a Nanotech, é uma empresa voltada para o desenvolvimento de blister. Nós tivemos uma parceria com a Maria Mato, desenvolvemos também um produto inovador voltado para a área de blister. E na área de restauro, né, e conservação, tivemos também um projeto de inovação, que foi com a empresa Bionex, que foi uma membrana usada para separar o papel antigo. Então, essa membrana, ela era importada, né, e com esse desenvolvimento, essa inovação que foi feita dentro da nossa escola, a gente conseguiu nacionalizar esse produto. Então, são alguns exemplos, né, de cases de inovação que foram desenvolvidos dentro da Teobaldo Denigris, que é possível, não importa o porte, tá? Vocês estão, às vezes, imaginando, é uma Oxiteno, que é uma multinacional, uma grande empresa. O que eu vou mostrar para vocês, não importa o porte da empresa, pode ser, inclusive, startup, né? Então, nós temos uma plataforma digital, aqui em cima tem o link dessa plataforma, depois a gente pode passar também o link e disponibilizar para o Rogério, disponibilizar para vocês. Eu também me comprometo a disponibilizar essa apresentação para que vocês tenham esse link da plataforma de inovação da indústria. E dentro dessa plataforma, existem várias áreas, né, que podem ser atuadas. Eu separei uma, que eu sei que, só antes disso, né, aqui, ó, como eu havia dito para vocês, né, quem é que pode participar? Né? Qualquer tipo de empresa, desde que tenha o KINAI voltado para a parte de indústria, né, transformação. E aí eu já fiz uma pesquisa, eu posso também disponibilizar esse Excel, mas tem também lá na plataforma digital para vocês baixarem quais são as empresas, né, que podem ter acesso a essa plataforma digital de inovação. E vocês percebam aqui, ó, tá vendo? A celulose e papel e a área gráfica. Então, desde impressos de jornais, impressos de revistas, livros, revistas e outras publicações periódicas, impresso de material de segurança, impresso de material para uso publicitário, impresso de material para outros usos, aí se enquadra aí uma boa parte que eu falei anteriormente, serviço de pré-impressão, serviço de encadernação, plastificação, enfim. Todas essas empresas podem usufruir, e repito, pessoal, não tem um tamanho, pode ser uma micro, pequena, grande empresa, pode usufruir. E como é que funciona essa plataforma digital de inovação? Então, se vocês olharem aqui, há um valor considerável, são 4,5 milhões de reais disponível para que as empresas possam usufruir desse dinheiro voltado para essa questão de inovação, de empreendedorismo, né? Eu fiz aqui um recorte, né, da parte da indústria, que eu acho que é onde vocês, né, a parte gráfica se enquadraria melhor. Para cada uma das modalidades que eu vou colocar aqui de aliança profissional, aliança agroindustrial, parceria internacional, habilitação de inovação, entre outras, eu acho que o que mais se enquadra para nós da área gráfica é essa aliança industrial. Por isso que eu separei aqui a aliança industrial, que é esse valor que está disponível para a área de inovação, que é o do 4,5 milhões. Mas para cada uma dessas linhas existe um dinheiro razoável disponível. Quando se fala da parte aqui de aliança, você pode estar fazendo esse trabalho em parceria, então é uma empresa preponderante, mais uma empresa parceira e o Instituto do Senai, né? No caso da Teobaldo Denigris, nós não somos institutos, somos núcleos de produto tecnológico, a gente pode entrar como uma escola executora. Então, dá para a gente trabalhar, quem tiver interesse, a gente pode explicar, verificar pontualmente se existe algum caso. Eu coloquei uma colinha aqui nesse slide, ó, da Imibra, né? A Imibra já tem uma das áreas de embalagem, né? Já tem lá uma equipe voltada para a área de inovação dentro da Imibra. Então, elas, inclusive, fizeram um podcast, o primeiro podcast que eles fizeram, que é uma entrevista com a nossa professora Leila, que é uma pessoa também que é da área de inovação. Para vocês terem uma ideia, ela fez uma imersão no Vale do Silício, ela trabalhou nas grandes brand owners, sempre na área de inovação. Ela fez um podcast voltado para a área de inovação,
Tá o link aqui, eu também posso passar para vocês. É bem interessante a entrevista da professora Leila, nossa professora da pós-graduação na área de inovação. Então, eu só coloquei essa colinha da Emília para dizer o seguinte: como a Emília já tem uma equipe voltada para a área de inovação, ela pode fazer, inclusive, uma parceria, que eles estão chamando de aliança, com o cliente. E aí, contratar, né, solicitar ajuda, por exemplo, da nossa escola, para a gente montar um projeto de inovação e submeter à plataforma digital de inovação. E, se for aprovado esse projeto, esse aporte está garantido, como vocês estão vendo aqui. Ó. Então, se for uma aliança de duas empresas, como eu estou citando o exemplo da Emília, por exemplo, com um cliente deles, né, eles têm um aporte aí de R$600 mil. Se você colocar 3 empresas, né, 800 mil, 4 empresas, R$1 milhão disponível para o desenvolvimento de um projeto. Aqui são, dentro da plataforma do digital de inovação, vocês têm vários links aqui para baixar como é que você entra, né? Então tem ali a lista do KINAI, que eu já tenho baixado, eu posso disponibilizar, Rogério, para a Bigraph disponibilizar depois para os associados. A proposta de projeto tem um modelo para a gente seguir, né? A carta de intenção, o termo de confidencialidade, então é um projeto totalmente seguro, se assina um termo de confidencialidade, e também o acordo de cooperação. Então, esses são os documentos que nós temos que providenciar, caso a gente queira ingressar nessa plataforma digital com um projeto. Como que funciona, pessoal? A contrapartida do Senai é 50% daquilo que a empresa cliente mais a aliança for oferecer. Então, por exemplo, se for R$600 mil aqui, né? Então o Senai entra com R$300 mil e a empresa entraria com R$300 mil. Então é um trabalho em conjunto, né? O Senai ele consegue aportar, né? Financiar em 50%. Para quem está querendo investir na área de empreendedorismo e também de inovação, eu acho que, além de contar com toda a infraestrutura e o know-how do Senai, ainda tem essa questão dos 50%. Eu vou deixar as perguntas para o final, né, para a gente. Eu tenho bastante informações para estar passando para vocês, até em função do tempo, não sei se todas vão estar. Vai dar tempo da gente estar falando para vocês, né? Mas aí eu também deixo o meu contato e aí a gente troca mais informações. Dentro do Senai também, várias empresas já usufruem, né? A gente tem o curso de aprendizagem industriais, que são jovens de 14 a 24 anos, curso técnico, são cursos gratuitos, né? Que ajuda a capacitar, a renovar o quadro profissional da empresa. Nós estamos hoje, é o último dia, então eu peço até para vocês divulgarem aí as inscrições abertas. Infelizmente, a gente está até com uma baixa adesão do pessoal, né, nas inscrições, que nós temos o curso de comunicação visual, que está sendo ofertado à noite. Nós temos também o processo gráfico, que é um curso que ele propicia, né, dentro do seu perfil de profissional de conclusão de curso, uma visão bastante sistêmica do processo gráfico como um todo. E nós temos disponível manhã, tarde e noite. Então, é um curso que vai agregar também bastante. Como eu falei para vocês, são cursos gratuitos, né? Dentro da rede, nós temos 12 cursos superiores, né, falando do Senai São Paulo, e 16 faculdades, e nós temos também a nossa de tecnologia gráfica. Pós-graduação, pessoal, nós temos 6 pós-graduações. Isso é interessante também falar, porque quando a gente comenta que a gente consegue atuar não só na área operacional, mas na área tática e estratégica da empresa, a gente conta com os nossos professores, né?
como eu já havia falado para vocês no início, com mestrado, doutorado, né, em várias áreas. E aqui nós temos essa foto, para vocês terem uma ideia, né, da importância desse curso para a indústria gráfica. Nós temos um curso chamado Gestão e Engenharia de Produção, personalizado, customizado dentro da Plural, né, que é uma das maiores gráficas da América Latina, editorial. Então, são 34 alunos que participam desse curso e todos os projetos, né, nas diferentes disciplinas são voltados para a melhoria do processo produtivo da empresa. Então, uma parte do custo a empresa absorveu, outra parte é dos funcionários, mas todos os projetos, né, por ser um curso em company, fechado, customizado para as necessidades da empresa Plural, os projetos são revertidos em melhoria, né, para o processo produtivo. Então, a gente está tendo um retorno bem bacana em relação a essa turma que se forma agora no do ano. Aqui são as instalações, eu acho que todos já conhecem, mas vou passar rapidamente, né? As instalações, a gente conta, como eu falei, um parque gráfico completo das diferentes áreas, por isso que a gente é considerado uma das maiores escolas do mundo em termos de infraestrutura, né? Eu já tive a oportunidade de viajar para fora do Brasil, nos Estados Unidos, Canadá, Alemanha, e tive a oportunidade de conhecer algumas universidades e realmente as que eu tive a oportunidade de conhecer não chegam aos pés da infraestrutura que nós temos aqui na escola, em termos de equipamento, tecnologia, de professores capacitados, voltados para atender as necessidades customizadas do mercado gráfico. Então, aqui são algumas imagens, né, da nossa infraestrutura. Espero que quem não conhece ainda a escola venha nos visitar assim que passar essa pandemia, né? Eu lembro que a nossa escola já está funcionando de maneira presencial e a gente segue todos os protocolos de segurança. Então, é possível visitar a nossa escola se você se sentir confortável de sair da sua residência. A gente está com as portas abertas. Aqui são algumas publicações, né, voltadas para o segmento gráfico, em parceria com a editora Senai. Então, também temos bastante literaturas, né, livros voltados para o segmento. Aqui eu tomei a liberdade, o Rogério me cedeu a apresentação do seu Levi, para a gente até fazer aqui uma contextualização, né? Quando a gente está falando do quanto que a Teobaldo Denigris pode ajudar a área gráfica, né? Do que a gente está falando, quem são essas empresas, né? Então, a gente sabe que o setor ele representa aí 97% de pequenas, né, micro e pequenas empresas de pequeno porte, que a gente pode ajudar também. Inclusive, a gente tem parceria com o Sebrae, alguns projetos já estão em andamento, algumas empresas já estão sendo beneficiadas com esse atendimento, né? Então, o Sebrae também é um dos parceiros nossos que nos ajudam a atender esse público. E a gente sabe, né, pessoal, que está dizendo que tem 17.671 empresas, mas infelizmente, com a pandemia de 2020 e continuidade em 2021, nós sabemos que muitas dessas empresas, infelizmente, tiveram que fechar as portas, né, ainda estão com o seu CNPJ ativo, até porque não tiveram condições de oficializar. Então, a gente sabe que é um pouco menos, mas dá para a gente ter uma ideia do montante. A Bigraf tem aproximadamente 2.000 empresas associadas, então é uma quantidade significativa de empresas que a gente pode estar ajudando em parceria, né, com o Senai. Aqui são alguns números, né? Como eu falei para vocês, essa apresentação eu vou deixar disponível, não vou entrar no detalhe, só para dizer que, né, ainda o setor de embalagem e editorial são os grandes setores, né, e junto com promocional e impressos de segurança, e vem os outros segmentos. E o Senai, né, volto a dizer especificamente, o Senai da Moca, Teobaldo Denigris e Barueri, estamos preparados para atender todos esses segmentos no que for necessário. Até porque os números, né, que vocês estão vendo aí na tela não são animadores, né? A gente está aí com uma
perda significativa aí de empresas, de produtividades, né? Inclusive, corroborando com o seu Ricardo comentou, né? Acho que as empresas que estão passando por dificuldade, esse é o momento de estar procurando parcerias como essa que nós estamos oferecendo para estar ajudando, né, nessas questões de produtividade, otimização do processo. Eu vou passar para vocês uma ferramenta, como o professor Elcio comentou, gratuita, que é o Assessment. Não sei se vocês já viram falar desse termo. Assessment é uma palavra em inglês que remete à avaliação. Então, nós temos dentro do nosso portfólio de serviço essa possibilidade das empresas parceiras da Bigraf estar usufruindo do Assessment, que eu vou explicar daqui para um pouquinho mais para frente do que se trata. Mas é um serviço, até a parte de relatório, apresentação dos resultados da equipe produtiva da sua empresa é gratuito, né? Procurem, por favor, aí o Rogério, né, o pessoal da Bigraf, para ter mais informações de como usufruir de maneira gratuita o Assessment. O Assessment que o Senai, especificamente a Teobaldo Denigres, ele construiu, ele é personalizado e ele tem uma característica única, porque nós utilizamos para estar aplicando essa metodologia o nosso know-how e a nossa metodologia própria de ensino do Senai. Então, a gente entende que isso é um diferencial para quem for usufruir. E dentro do Assessment, a gente procura, obviamente, existem vários tipos, né, vários portes de empresas. Tem empresas que têm o seu departamento de recursos humanos bem estruturados e tem outras empresas que não têm um departamento de recursos humanos estruturado. Mas nós estamos preparados para atender grandes empresas que já têm uma política voltada para o desenvolvimento de pessoas, como já estamos fazendo isso, por exemplo, com a Klabin. A Klabin tem mais de 14 unidades espalhadas pelo Brasil inteiro, todo mundo conhece, a Klabin é uma grande empresa, uma gigante na área de embalagens, e nós estamos com esse projeto de Assessment em andamento em 2 unidades, Jundiaí e Piracicaba, para vocês terem uma ideia, que nós estamos preparados não só para atender micro e pequenas empresas, mas também empresas de grande porte. E o Assessment a gente pode fazer ele personalizado, englobando todas as áreas estratégicas da empresa como um todo, não somente a parte produtiva. Aqui eu vou passar muito rapidamente, não é o foco, só para vocês saberem que ele é bem estruturado, mas se vocês tiverem pessoas para essa área de desenvolvimento de pessoas, recursos humanos, a gente consegue fazer essa apresentação com muito mais detalhe de como que a gente aplica o Assessment e a importância. Hoje a ideia é só para vocês terem uma visão global, né, de como que funciona e como que você pode se usufruir, se beneficiar dessa ferramenta que nós temos. Então, como eu falei para vocês, a gente faz uma análise estratégica da organização como um todo, a gente procura personalizar e fazer um trabalho voltado para a cultura organizacional, para os valores organizacionais, as estratégias, as metas que as empresas têm, principalmente aquelas que têm um plano de negócio muito bem estruturado, né, que já tem as suas metas, e dentro dessas metas já está incorporado o quanto que é necessário a capacitação do seu pessoal, né, os seus funcionários, e nós entendemos que nesse século, né, voltado para a indústria 4.0, é um diferencial. As empresas que investirem no capital humano, com certeza vão sair na frente, né? Então, a gente consegue fazer essa análise como um todo da empresa, não só da parte produtiva de processo, mas identificando também a parte estrutural, né, a estratégia organizacional da empresa, e, como eu falei, incluindo o plano de negócio da empresa. E se a empresa não tem um plano de negócio, como falei para vocês, nós temos especialistas, professores gabaritados que conseguem ajudá-los a elaborar um plano de negócios com uma visão de 5 anos muito bem estruturado, e já incluindo o Assessment nessa questão da capacitação das pessoas. E dentro do Assessment, como eu falei para vocês, a gente faz essa análise organizacional, análise de tarefa, que são dos processos, e análise individual da pessoa. E aí, o que nós esperamos de resultado, né? Que os colaboradores, a gente identifica o que eles precisam aprender, quem deve aprender, quem deve receber os treinamentos, qual é o método de treinamento
vai ser o mais adequado, a frequência, aquisição e desenvolvimento interno de programa e etc. Então, é um plano muito bem elaborado. Eu vou passar aqui rapidamente, como eu falei para vocês, né, para não se estender muito, é só para vocês verem, né, que para cada um, né, desses, tanto do organizacional quanto de tarefa e indivíduo, existe uma estrutura que nós utilizamos, uma metodologia própria da nossa escola, para que esse assessment seja o mais assertivo possível. E nesse assessment a gente faz esse levantamento, esse mapeamento dos conhecimentos, das capacidades, por exemplo, dos colaboradores de vocês, de toda a empresa. Então, como eu citei para vocês da Klabin, nós estamos fazendo um assessment com mais de 500 colaboradores. E aí eles estão identificando o quanto que cada um desses colaboradores conhece sobre o processo produtivo, conhece sobre o negócio, por exemplo, da Klabin, que é uma empresa que eu estou citando aqui para vocês. E para o Departamento de Recursos Humanos isso é muito importante, porque você consegue identificar potenciais talentos, né, latentes dentro da sua empresa. A gente aplicou também o assessment em uma empresa e a gente observou que um operador de empilhadeira, ele teve, em termos de desenvolvimento de conhecimento, maior do que o do operador. E para nossa surpresa, né, quando a gente mostrou isso para a fábrica, eles não sabiam que tinha um operador de empilhadeira que tinha um conhecimento maior do que o próprio impressor. E depois, essa pessoa foi promovida, né, para trabalhar como impressor, e esses dias eu fiquei bastante feliz em saber que ela foi promovida para ser líder. Então, você vê, através de uma ferramenta como essa, a gente identificou um potencial, ele foi dado oportunidade para ele e hoje ele consegue contribuir no cargo de liderança dentro da empresa, né? A gente aplicou essa ferramenta na Foroni, foram também para mais de 200 pessoas na Foroni. E aí, em função da pandemia, né, a gente não deu continuidade na parte de capacitação até agora, em 2021, quando eles tiveram que colocar alguns dos funcionários em layoff. Layoff, a empresa é obrigada a propiciar pelo menos 60 horas de capacitação por mês. E como nós já havíamos feito o assessment dentro da Foroni, nós já tínhamos todo o mapeamento e todas as necessidades de capacitação dessas pessoas. E aí a gente promoveu mais de 300 horas, né? Estamos ainda ministrando essas capacitações para a Foroni, de maneira remota. Voltando àquilo que o professor Elcio comentou no início da sua introdução, que nós temos ferramenta, temos tecnologia, temos know-how, temos professores gabaritados para ministrar treinamento, capacitação para os funcionários de maneira remota. E aí a Tilibra também, né, como é o mesmo grupo da ANCO, né, a gente estendeu o trabalho de capacitação também para a Tilibra. Então, tanto a Tilibra quanto a Foroni foram beneficiados, de uma certa maneira, do assessment também. E aí a gente entrega o resultado todo mapeado, com perfil, com nível de conhecimento, com a visão sistêmica ou não dos seus funcionários, né? Em um relatório muito bacana, muito bem elaborado, modéstia à parte, né? Onde você tem, por meio de gráfico, individualizado todo esse mapeamento do conhecimento do seu público, dos seus funcionários, e aí a gente consegue, né, o Senai, de uma maneira bastante assertiva, de uma maneira bastante personalizada, atender às necessidades de capacitação dessas pessoas, e como eu havia dito para vocês, voltado, alinhado, né, para o plano estratégico, para as metas coletivas, individuais, de produtividades, etc., da empresa. Então, eu citei aí 2, 3 empresas, mas a gente já fez esse trabalho de assessment com várias, mais dezenas de empresas, e os resultados são sempre positivos, tá, pessoal? Então, fica aí o convite, quem tiver interesse em receber, né? Aqui é um exemplo, não vou citar o nome por uma questão de ética, né? De uma média de conhecimento que nós identificamos dentro de uma empresa, 9,8, né? Só que essa nota, pessoal, vai até 100. Então, olha quanta oportunidade de melhoria a gente consegue identificar com uma ferramenta como essa. O nível de conhecimento do processo é personalizado, ok?
vai um especialista, faz um diagnóstico na sua empresa, entende o processo produtivo, entende como é o funcionamento dos equipamentos, da linha de fluxo, né? Então, a gente tem algumas ferramentas para analisar o nível de informação, o nível de interação entre os processos, e a gente consegue fazer essa análise de uma maneira muito assertiva. E aí a gente entrega junto com o relatório uma proposta, né, de capacitação para que esse número que vocês viram de 9,8 possa ser aumentado de uma maneira muito significativa. Então, vale a pena, então, com todo o conteúdo, né, escrito de uma maneira muito detalhada, para que as pessoas consigam realmente, né, principalmente o Departamento de Recursos Humanos, fazer um levantamento e reservar o budget necessário, né, que normalmente se tem nas empresas, para capacitação, e com a certeza de ser uma capacitação personalizada e com retorno garantido. Porque depois a gente faz questão de medir o depois, né, da capacitação, quanto que esse funcionário, né, ou os funcionários evoluíram. Aqui são alguns exemplos, né, só para dizer para vocês, tanto da TILIG e da Foroni, que nós estamos preparados para fazer essa capacitação de maneira remota, porque nós temos tecnologia, temos plataformas que nos permitem fazer isso de uma maneira muito interativa, de uma maneira onde os funcionários conseguem participar, inclusive com demonstrações práticas, né? Nós temos aqui alguns recursos e a gente consegue demonstrar esses recursos, consegue fazer com que os alunos façam exercícios e consiga ter não só a parte teórica, mas a parte prática de maneira remota e totalmente inovadora. Isso aqui é um outro serviço que, em parceria com a Bigraf, a gente já vem executando há alguns anos, que nós chamamos de Projeto Integrador de Assessoria, que os nossos alunos da faculdade, eles vão até a empresa e utilizam uma metodologia de Lean Manufacturing, né, de manufatura enxuta, para resolver e conseguir bons resultados. Essa metodologia, ela funciona utilizando, como eu falei para vocês, ferramentas específicas do Lean Manufacturing, né? Então, tem aqui as áreas que os nossos alunos vão dentro da sua empresa. Esse também, pessoal, é gratuito, ok? Esse é um trabalho que nós oferecemos em parceria com a nossa faculdade e alunos. Lembrando que os alunos da faculdade são todos alunos com bastante experiência, são alunos que já trabalham, exercem cargos de liderança em algumas outras empresas. Então, é um pessoal diferenciado, ok? Que pode ir até a sua empresa e fazer um trabalho personalizado, voltado para a otimização do processo produtivo também. Então, eles vão até a sua empresa, vão analisar se vocês têm produtos defeituosos, produção desnecessária, estoque, excesso de movimento, transporte desnecessário, espera, processo desnecessário, entre outros, e eles vão aplicar algumas ferramentas para otimizar o processo. Então, eles normalmente escolhem 2 ferramentas, até porque o tempo é dentro de um limite de 120 horas, normalmente, que nós escolhemos, para que ele consiga otimizar o processo produtivo. Aqui são as apresentações finais, né? Então, só para vocês verem que o Rogério ele participou da última apresentação presencial. Em 2020, em função da pandemia, foi remoto, e agora também em 2021 nós vamos fazer esse trabalho remotamente. Então, aqui são algumas das empresas que foram beneficiadas, né, com esse trabalho, a Centro Gráfica. Aqui são alguns slides mostrando o trabalho que é feito, nossos alunos em loco, indo na empresa, fazendo trabalho personalizados, e aqui os resultados, né? Então, vocês conseguem perceber, a gente trabalha com uma meta de 20%, esse é o número mínimo que nós esperamos de resultado naquilo que os nossos alunos identificam como oportunidade de melhoria, e aqui é o resultado que essa empresa foi beneficiada, 100% na questão de preparação de cor, 66,6% em setup. Então, você vê que são ganhos significativos, né? Um benefício gratuito, que eu tenho certeza que nem todos que estão participando sabia que a
a faculdade pode, junto com nossos alunos e professores, contribuir, né, com a indústria gráfica. Essa aqui é uma outra empresa, né, Preset, que também, mesmo esquema, nossos alunos vão até a empresa, fazem as análises necessárias para a otimização do processo. E aí os resultados é sempre acima do esperado. Nesse caso aqui foi uma análise de layout, né? E aí o resultado, vocês podem ver aqui. Estou passando rápido, pessoal, porque tem muita coisa para a gente estar mostrando para vocês, mas acho que dá para vocês terem uma ideia, né, do quanto que esse trabalho, por exemplo, pode ajudar de uma maneira gratuita em termos de produtividade e eficácia da sua empresa. Esses são os resultados aqui, ó, esperados, sempre acima daquilo que nós colocamos inicialmente, né, como meta. Isso nos traz, foi um motivo de bastante orgulho também, né? Primeiro, por a gente estar ajudando também nessa capacitação, nesse know-how para os nossos alunos da faculdade. E segundo, a gente também retornando, né, o quanto que vocês investem no sistema S, especificamente no Senai, em termos de contribuição gratuita. Isso aqui é uma outra empresa também. Então, vocês percebem que são várias empresas, né, que trabalharam em parceria com a gente, junto com a Bigraf, e que nós trouxemos um resultado bem significativo. Nesse caso aqui, ó, setup, né, teve aí uma otimização de 31%, né? Como se fala hoje em dia, de cada vez mais as tiragens estão sendo mais curtas e, portanto, os setups são mais contínuos, né? São feitos em mais vezes. Quando você faz um trabalho de otimização, por exemplo, como esse, o quanto que isso não traz de retorno, né, financeiro, produtivo para a sua empresa. Isso aqui é um outro exemplo que nós fizemos, né, otimização de gargalos. Podem perceber que sempre as metas, né, acima do esperado. Aqui outra empresa. Então, vocês percebam que estou fazendo questão de mostrar todas as empresas para vocês verem que a gente já tem know-how, né? Então, desde 2018, a gente vem fazendo esse tipo de trabalho dentro das empresas e tendo um retorno significativo. E agora, em 2021, até em função da pandemia, né, a gente está com um número reduzido de empresas, então já agradeço aí, não sei se eles estão presentes, né, o Ricardo Suto, o Carlos Della Torres e o Caco também, por estar fazendo essa parceria em conjunto com a Bigraf e a Faculdade de Tecnologia Senai Teobald de Ligres. Então, vocês veem que é um trabalho gratuito que vocês podem estar procurando, por favor, o Rogério, para estar pleiteando também, né, que as suas empresas sejam contempladas com esse tipo de trabalho. Nós temos também dentro da casa, com o mesmo escopo daquilo que eu havia mostrado, a mesma metodologia dos nossos alunos, a gente aplica isso também de uma maneira que nós chamamos de contrato de semi-risco. Ou seja, a gente vai até a empresa, faz um diagnóstico, verifica se existe oportunidades de melhoria. Se existir, nós firmamos um contrato assinado, onde o Senai se compromete a colocar aquilo que ele identificou como oportunidade de melhoria, utilizar algumas ferramentas, né, para que consiga, no mínimo, 20% de otimização daquilo que foi visto no diagnóstico. E também, em todas as empresas que nós já aplicamos essa ferramenta, essa metodologia, até hoje, nós não tivemos nenhuma situação que nós não conseguimos menos aí do que foi preconizado no início do contrato. Mas se isso acontecer, pessoal, se o Senai, porventura, não conseguir os resultados que foi acordado inicialmente no projeto, você não paga os outros 50%. Por isso que nós chamamos de um contrato de semi-risco. Você só paga 50%
né? Se a gente faz o diagnóstico, detalhe, né? Acabei esquecendo de falar, o diagnóstico é gratuito, ok? É só depois de firmado o contrato que aí sim se paga 50% se o Senai não conseguir colocar em prática aquilo que ele havia preconizado como meta no início. E se o Senai conseguir, né, aí a empresa paga os outros 50%. E detalhe, todos os projetos que nós fazemos com custo zero de investimento, ou quase zero. O que é um custo quase zero? Você, com uma produção, por exemplo, você já paga todo o retorno do que você reembolsou de consultoria. Fazemos esse tipo de trabalho, inclusive, em conjunto com o Sebrae, como havia dito para vocês. Esse é um exemplo de uma empresa. Olha os benefícios que essa empresa obteve aqui, ó, em termos de produtividade. Esse é um exemplo que o nosso especialista, como eu havia dito no início, por ele ter essa visão, por ele ter já trabalhado na indústria, ter trabalhado no chão de fábrica, ele não é acadêmico. Então, ele consegue, além da consultoria, né, o que diferencia uma consultoria de uma assessoria? O consultor, muitas vezes, ele aponta o que está errado. Na assessoria, além de apontar o que está errado, ele tem que ter condições de ir lá e, muitas vezes, meter a mão na massa e fazer acontecer o projeto. Esse caso aqui, por exemplo, a empresa teve uma economia significativa só de mexer, por exemplo, na carga aplicada de verniz. O tempo que se demorava era de 240 minutos, porque o operador não tinha noção do quanto que era a carga necessária de aplicação, por exemplo, de um verniz. O nosso técnico identificou, disse para ele que realmente dava para diminuir a carga, mostrou como fazer isso, capacitou esse operador para que ele não viesse a cometer outros erros, e só nessa mexida, né, do tempo na carga, né, de aplicação do verniz, olha o quanto reduziu na secagem e o quanto que otimizou a produtividade da empresa. Então, quando se fala de trabalho, de inovação, como o professor Elcio comentou no início, muitas vezes as empresas já querem logo de cara buscar 4.0, mas existem várias outras oportunidades que nós conseguimos identificar até mesmo antes da implementação da 4.0. Às vezes fica parecendo algo básico, né? Depois de já tendo o resultado pronto, né? Mas é fruto de um conhecimento, de um know-how, de um especialista que foi até o chão de fábrica e identificou que muitas vezes a empresa não tem essa pessoa lá dentro, né? Com essa visão que eu estou mostrando para vocês. Aqui foi um anúncio, para ter o seu Levi aí, eu utilizei a reportagem que ele fez, muito bem feita, parabéns, seu Levi. Estou utilizando aqui como exemplo, né, que é a questão dos impostos, né, do maior matéria-prima nossa, que é o papel, o cartão, né, nós sofremos um impacto muito grande na área gráfica em função desse valor da matéria-prima ser bem significativo, né. E aí, olha que interessante aqui, pessoal, esse é um outro exemplo, né, de um trabalho que foi feito voltado nessa questão de assessoria. O nosso especialista também foi até a empresa e identificou, né, que o cálculo de aproveitamento da faca, então essa aqui era a faca que estava sendo utilizada, e aí ele propôs diminuir, olha que interessante, a distância entre os dois cortes duplos. Ao fazer isso, olha o quanto que ele economizou de papel. Então, se nós estamos reclamando, né, do custo do papel, então nós temos que realmente entender que se tiver um desperdício muito grande, é dinheiro jogado no ralo, né, diretamente no ralo. E aí, o nosso especialista foi até a empresa, identificou, por exemplo, essa situação de que dava para diminuir a distância do corte duplo, e aí conseguiu, já logo de cara, uma economia de 8,9, né? E aí eles tiveram que fazer uma nova faca, uma produção só já se pagou. Por isso que eu falo, esse projeto é custos de investimento zero ou quase zero. Teve, nesse caso aqui, que trocar a confecção da faca, e com uma produção desse serviço já se pagou e ainda sobrou.
né? E aí, ou seja, as próximas produções, porque esse é um trabalho repetitivo, já vão ser, vai ter lucro, né? Então, já se paga, com certeza, o investimento que foi feito para o Senai, né? E sobra muito dinheiro. Com um caso desse é bem simples. Esse aqui também é um caso bem interessante. Vocês veem que eu estou passando situações simples, né? Mas que, ao mesmo tempo, envolve aí um know-how, uma experiência que, muitas vezes, dentro do chão de fábrica, né? Dentro das empresas, não tem. Esse aqui é um outro caso também de como a gente conseguiu retorno. Olha o quanto de benefícios, pessoal, aqui nós conseguimos, ó. Anual, 2.880.000 cartuchos daria para ser produzido a mais. Só porque o nosso especialista foi até a empresa e identificou que era uma máquina muito específica e aí tinha só uma pessoa que conhecia o processo produtivo dessa máquina, então na hora do almoço ela ficava parada. Só que era o gargalo da empresa. E aí, 1 hora parada, né, 1h30 ali, diária parada, olha o quanto que isso representa de falta de produtividade, né? Se você deixasse essa máquina rodando na hora do almoço, o quanto que você teria de retorno de produtividade. O que o nosso especialista fez? Identificou uma pessoa com perfil, né, o auxiliar dessa máquina foi preparado, foi capacitado pelo nosso especialista, e aí ele treinou essa pessoa, acompanhou ela durante o almoço, e aí, a partir desse momento, a empresa passou a ter 2 pessoas capacitadas, com investimento 0. E aí ela passou a produzir 2.800.000 cartuchos a mais por ano. Esse é um outro exemplo, né, de uma empresa. Olha ali em termos de valor, né? Tivemos a redução de 25%, 8.676 por mês, 52.000 por semestre. O que a empresa fazia? Ela tinha lá um produto que tinha que se aplicar, né, uma proteção de umidade, né, um aditivo que se coloca na cola para que essa embalagem tenha uma resistência à umidade. Só que a empresa, por uma questão de praticidade, vamos dizer assim, colocar dessa maneira, aplicava em tudo. Todas as embalagens, mesmo aquela que não precisava ter resistência de umidade, era aplicada também. E aí o nosso especialista... Alô? O nosso especialista foi até a empresa e identificou que não era necessário aplicar em todo... Rogério, seu áudio está aberto. E aí a empresa... É daquelas notícias que sobe. Na hora que ele mudar o slide, saia. Oi? Ele já mudou, não saiu. Agora ele foi lá, fechou. Sim. Tá, vou. Então, eu estava comentando, pessoal, que esse aqui foi um especialista nosso, né, que identificou que em toda a linha produtiva era aplicado um aditivo de resistência à umidade. E aí ele orientou as pessoas para só aplicar naquilo que era pertinente, e aí com essa tomada de decisão, a empresa fez uma programação diferenciada no seu PCP para só aplicar nas embalagens necessárias. E aí teve essa economia, como a gente está comentando. E aí a gente vai no processo, vai no álcool. Muitas vezes o empresário ele não tem essa visão, ele não tem esse conhecimento de que os equipamentos deles estão sendo operados de uma maneira, vamos dizer assim, precária, né? De algumas vezes, a própria iniciativa do operador, ele tem boa vontade, ele não quer depender da área, por exemplo, de manutenção, ele vai lá e faz uma gambiarra. Como tem um exemplo aqui, ó, não sei se vocês estão conseguindo visualizar o meu cursor, é uma madeira segurando um sistema de frenagem. E isso permite com que a máquina não rode na sua velocidade de produção ideal. Então, aí só
arrumando ali, sem muito custo, né, você já consegue um retorno mais de 50%. Tudo bem por enquanto? Vocês veem que tem bastante coisa aí. Estou falando... Hein, Rogério? Eu não estou falando mais que o Enéas, hein? Dá só uma aceleradinha aí, Enéas, por causa do tempo, tá? Tá bom. Não sei quanto falta ainda, mas... Eu vou acelerar aqui, porque isso aqui é importante também, que é um outro produto, um outro serviço que a gente oferece, que é gratuito, que é o Emprega Mais. Esse Emprega Mais também é disponível, capacitação dos seus funcionários de maneira gratuita para microempresas pequenas, médias e grandes. E aí o professor Elcio já nos autorizou, né? Se vocês entrarem na plataforma do Emprega Mais, vocês vão ver que dentro da área gráfica tem uns títulos já pré-definidos, né, como gratuitos para serem oferecidos. Em função dessa parceria que nós já temos há longo anos com a Abigraf, nós estamos oferecendo para os associados que esses cursos gratuitos possam ser personalizados, né? Possam atender às necessidades de vocês, desde que cumpra a quantidade mínima de alunos necessários para que a gente abra essa turma. Então, o professor Elcio já nos autorizou a abrir cursos customizados, né? Então, se você entrar na plataforma do Emprega Mais, está ali nesse endereço, não identificou dentro lá da Teobaldo Denigres um curso que atende às suas necessidades, entre em contato, tem a Andréia que está nos acompanhando aqui na apresentação, ela pode dar também todo o suporte, todas as orientações necessárias para que vocês sejam contemplados. Eu vou pôr um vídeo aqui para que vocês tenham uma informação, tá bom? O Ministério da Economia e o Senai uniram esforços e criaram um programa que visa atender às necessidades de aperfeiçoamento e qualificação profissional da indústria brasileira, o Emprega Mais. O programa oferece vagas gratuitas em cursos do Senai, tanto para empregados quanto para desempregados. A ideia é que as indústrias possam aprimorar as competências técnicas e socioemocionais de seus atuais colaboradores, além de preparar mão de obra qualificada para suprir as suas necessidades. É uma grande oportunidade de aumentar a empregabilidade do aluno Senai e, consequentemente, aumentar a produtividade das indústrias. Como funciona? A empresa acessa o site Mundo Senai e se cadastra no programa Emprega Mais. Depois é preciso indicar um responsável para gerenciar a plataforma. Cada indústria tem direito a uma quantidade de vagas que variam de acordo com o porte da empresa. Por exemplo, se uma empresa tem 100 funcionários, é considerada de médio porte, portanto, tem direito a 10% de vagas por ano. 10% de 100 são 10, então ela pode indicar 10 pessoas naquele ano. As vagas são oferecidas de acordo com a disponibilidade do Senai. Agora basta o responsável da empresa selecionar o curso e cadastrar o CPF das pessoas indicadas. Vale lembrar que essa indicação pode ser feita de funcionários ou de pessoas desempregadas. Logo, um e-mail irá chegar para a pessoa indicada confirmar a sua participação. Demais, né? Para mais informações, acesse mundosenai.com.br. Bom, pessoal, acho que deu para ter uma ideia, né? Então, micro e pequena empresa, em vez de ser 10%, são 20%, está aqui no slide, né, de vouchers que vocês têm direito. Qualquer coisa, vocês podem entrar em contato. A gente, dentro da escola, faz vários eventos gratuitos. Esse aqui, por exemplo, foi a jornada de impressão, foi um evento patrocinado pelo Sindigraf, né, e a Abigraf São Paulo, que propiciou para os associados de maneira sem custo, né, eventos com temas técnicos extremamente relevantes para o dia a dia. Então, vale a pena, quando tiver esse tipo de iniciativa, vocês incentivarem os seus funcionários a participarem desses eventos. Então, aqui é só para vocês terem uma ideia que a escola está sempre aberta a novos eventos, né? A gente faz eventos voltados, por exemplo, para a indústria 4.0, Semana de Tecnologia Gráfica, que são eventos gratuitos, que nós chamamos pessoas do mercado, né, também de nomes, né, expressivos, que têm realmente
o poder de persuasão, têm um poder de influenciar o mercado gráfico, eles participam desses eventos, então vale a pena vocês estarem participando desses tipos de evento. E aqui, pessoal, tem muito mais outros serviços, né? Mas vocês viram que, em função do tempo, são muitas coisas que a gente tem para oferecer. Eu acho que vale a pena, tem esses 3 canais de comunicação, né? Mais o da Bigraf, para vocês entrarem em contato com a gente e ver se... Eu garanto para vocês que 99,99% do que vocês precisarem, a gente tem como ajudar, porque a gente trabalha em rede, são mais de 90 escolas, né, espalhadas pelo São Paulo inteiro, e a gente consegue realmente ajudar de alguma forma vocês. Eu não acabei não falando aqui, por exemplo, a gente tem um núcleo de design dentro da nossa escola. Então, uma empresa que às vezes quer fazer toda uma repaginação da sua identidade visual, nós temos aqui uma pessoa especialista, uma designer, que pode ajudar, entre outros serviços. Eu foquei aqui um pouco nos gratuitos, ou com um custo bem acessível a vocês, mas a gente tem aí um portfólio muito grande. Então, peço desculpa por ter me alongado um pouco mais, né, não ter feito jus ao meu nome Enéas, mas acredito que acho que deu para passar uma mensagem do que nós podemos oferecer dentro das duas escolas. Enéas, temos algumas perguntas aqui, vamos responder rapidinho, acho que são tranquilas até de resposta. O pessoal está perguntando aqui onde pode ser adquiridas as literaturas do Senai, como que as pessoas fazem para adquirir. Pode ser adquirido aqui pela nossa própria biblioteca, né? Sou, inclusive, o responsável pela biblioteca, ele pode intermediar isso, me envia um e-mail solicitando a literatura que é de interesse, e aí a gente ajuda a chegar na residência ou na empresa. Tá, vamos lá. Tem outra pergunta aqui do Mauro. Ele disse que se interessa pelo serviço de assessment e deseja saber como acessá-lo. Aí tem um canal aqui do Rogério, né, também. Acho que era legal, né, Rogério, vocês também centralizarem esses interesses e nos passar por meio da Andréia, do professor Elson, por mim, e aí a gente entra em contato para agendar e ver como é que a gente pode fazer o trabalho. Se for dentro aqui da capital, sem custo nenhum, e se for fora da capital, em relação ao deslocamento e reembolso, né, de hospedagem, a gente pede que a empresa somente arque com essa despesa. Beleza, bom, amanhã a gente pode mandar a sua apresentação, né? E a gente compartilha com todo mundo que participou, e vai ter o meu contato também, o da Elaine, e aí pode centralizar comigo e com ela aqui na Bigraf. Então, acho que é bom, né, que daí você consegue até filtrar e nos ajudar a priorizar, né, quais são as empresas que nós vamos atender primeiro e etc. Vamos lá, a última pergunta, a Lorena, lá do Espírito Santo, ela está perguntando se a assessoria consegue ser feita online. Como ela está fora do eixo São Paulo, o que pode ser feito online e o que você necessariamente precisa de deslocamento aí? O diagnóstico... Posso falar, Enes? Oi, Elson, por favor. Todo do Estado, como eu comentei, nós podemos fazer até a assessoria inicial, já fizemos isso com o Espírito Santo, com Santa Catarina. Se pagar pelo menos só o deslocamento e o hotel, a gente já faz todo o diagnóstico, toda a fase 1, totalmente gratuita já para a empresa em qualquer estado, tá? Porque o nosso problema só é o custo do deslocamento. Aí, se for continuar, aí teria o custo da assessoria, tá? Porque nós precisamos ver o processo, Rogério. Não dá para a gente falar só da distância nesse caso. Alguns módulos depois, como já foi o nosso case aí de Santa Catarina, alguns módulos já de solução nós fizemos remotamente e aí depois fomos presencialmente para concluir o processo. Aí sim pode ter essa parte remota. Tá, perfeito. Caso a caso.
Depois a Lorena pode detalhar um pouquinho mais aí da necessidade dela e vocês dão uma avaliada. Ela entra em contato com a Andréia, que a gente já detalha melhor isso. Tá bom. Perfeito. Acho que de pergunta é só isso. O Mauro já está se candidatando aqui para a Sestment. E acho que é isso, Enéas. Vocês querem concluir, o Elcio? Não, da minha parte é só agradecer a oportunidade, né, da parceria, agradecer o seu Ricardo, o seu Levi, você, Rogério, sempre tem nos ajudado. Então, nos colocamos à disposição para tirar eventuais dúvidas. Contem com a gente, pode explorar bastante a gente tem condições de estar ajudando, como havíamos mostrado aí para vocês, com esses projetos, entre outros. Como o professor Elcio comentou, eu nem comentei, né? A gente fez esse assessment numa empresa em Santa Catarina e os primeiros módulos foram remotos. E agora tem uma parte que vai ser remoto e logo na sequência presencial. Nosso técnico, agora na segunda semana de maio, está indo para Santa Catarina fazer toda uma implementação, uma assessoria na empresa para otimização de produtividade. Então, tranquilo. E não depende do porte, tá? Qualquer porte, pode ser pequeno, micro ou grande empresa, a gente está à disposição para ajudar. Perfeito. Acho que com isso a gente vai chegando ao final desse evento, então, e novamente colocando os canais da Abigraf e do Senai à disposição de todos. Aproveito a oportunidade para informar que nosso próximo encontro está agendado para quarta-feira agora, dia 28, às 15 horas também, um evento que a Abigraf desenhou para falar de e-commerce, né? O e-commerce vem crescendo muito, principalmente para o setor gráfico, e a gente vai trazer algumas oportunidades aí em relação ao e-commerce, falar de números do setor, falar de marketing digital, falar de ferramentas de internet para prospectar clientes, e vamos encerrar o evento com o relançamento da nossa ferramenta Print Aqui. Vai ser uma oportunidade para o pequeno gráfico que ainda não tem um Web to Print ou queira fazer um Web to Print exclusivo de um produto específico. Então, a gente vai lançar aí na quarta-feira e trazer as condições especiais. É uma ferramenta exclusiva para associados à Abigraf. E eu falo Abigraf, não é só São Paulo, qualquer Abigraf do Brasil. Então, eu espero todos vocês. Amanhã, na hora de compartilhar a apresentação do Enéas, a gente manda também um e-mail para vocês, se nem todos receberam, desse evento de quarta-feira. Contamos com todos. Agradeço aí o Senai, o Enéas, o André e o Elcio. E até a próxima, então, gente. Obrigado. E uma salva de palmas aí para o Senai.